Então, muito boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Nós fizemos a apresentação da Carta Gastronómica passado domingo em Valdela e hoje estamos a fazê-la aqui em São Pedro Sul, naturalmente na Câmara Municipal de Lisboa. E, nesse sentido, solicitava à Sra. Vereadora que nos enviasse o para celebrar esta Carta Gastronómica muito esperada, não é? Com o receituário da região, as receitas antigas, neste caso familiares, pessoas que iniciaram, digamos, as receitas originais. Não poderia deixar passar a falar, a Câmara Municipal este evento, por isso quis fazer também para São Pedro. Sendo assim, hoje temos aqui a apresentação pública no nosso território. É com muito gosto que apoiamos esta iniciativa por parte da Confraria. A própria Câmara Municipal irá adquirir exemplares desta Carta Gastronómica. Eu já consultei. Já tirei de lá algumas receitas, passada semana já fiz uma, porque realmente nós todos provamos estas iguarias e às vezes queríamos fazer e não tínhamos a receita original. Daí a sua importância. É uma obra que irá ficar para as gerações futuras e por isso está de parabéns a Confraria, estão de parabéns todas as pessoas que se envolveram neste projeto e o município de São Pedro Sul tem muito prazer em o apoiar e em adquirir os exemplares da referida carta. Obrigada por estarem presentes e se calhar agora passaria a palavra ao Sr. Grão-Mestre para também dar umas palavrinhas sobre o assunto. Obrigada. Obrigado. Senhora Vereadora da Cultura, Teresa Sobrinho, Senhor Presidente da Junta Freguesia de São Pedro Sul, Baiões e Várzea, Sr. Jorge Adolfo, distinta confrade Isabel Silvestre, distintos confrades, minhas senhoras e meus senhores. No próximo dia 20, faz 20 anos que a nossa confraria foi fundada. Nada melhor para assinalar a data do que apresentar a Carta Gastronómica da região de Lafões. É um documento de fôlego que aborda a história da alimentação da região, desde os primórdios até os dias de hoje. É um trabalho de investigação elaborado pelo Dr. Jorge Adolfo. É um registro fidedigno e autêntico do receituário recolhido junto de diversas fontes da região, que constitui uma herança, um testemunho, um legado das gerações ancestrais às vindouras. É a preservação e, simultaneamente, a ponte para manter viva a tradição de uma culinária que foi criada com os produtos endógenos, moldados em função das disponibilidades locais. É um livro para se ter na cozinha dos restaurantes e hotéis, mas também na cozinha das nossas casas. As receitas são de simples confecção e o sucesso é garantido desde que os produtos sejam de boa qualidade. Desejamos que o lançamento da carta seja uma inspiração para a restauração, para que tenha nas suas emendas os pratos mais representativos da região. A gastronomia é um meio eficaz na divulgação e promoção turística da região. O livro é também, esteticamente, uma obra de arte que ombreia com as melhores edições de obras idênticas. As fotografias dos pratos e as gravuras da capa são de ilustres nossos confrades. Refiro-me, respectivamente, ao mestre Homem Cardoso, nome que dispensa qualquer apresentação, e ao grande artista desaparecido recentemente, David de Almeida, dois vultos da cultura nacional. A execução desta obra contou com a colaboração de entidades públicas, privadas e pessoais, que constam no livro e no run-lap que nós temos ali atrás,
e que muito agradecemos. Contudo, não posso deixar de salientar contributos relevantes ao Presidente da Câmara e ao empenho da Vereadora da Cultura, Teresa Sobrinho, também nossa confrade, que vão ajudar-nos com a aquisição de livros. Às câmaras municipais de Vozela e de Oliveira de Frades, que nos apoiam também com a aquisição de livros. À Casa Moreira, na pessoa de José João, pelo apoio significativo na aquisição de livros. Uma palavra de apreço às juntas de freguesia, que ainda conseguiram tirar do magro orçamento que possuem um apoio à impressão da carta. Ao nosso confrade de mérito, Homem Cardoso, que sem qualquer custo para a confraria fotografou pacientemente os pratos confeccionados, bem como a cedência de outras fotografias. Agradecer ao historiador e investigador Dr. Jorge Adolfo a presença e o excelente trabalho realizado. Agradecer ao Paulo Choupeiro pela disponibilidade e paciência que teve connosco e pelo trabalho excelente realizado. Um agradecimento grande e o nosso muito obrigado a todos os que participaram na recolha e na confecção de alguns pratos, aos meus colegas de direção, ao Carlos Tavares Rodrigues, com o belo texto que temos aqui na carta, e todo o apoio que ele nos vai prestando, à Patrícia Lopes, ao Carlos Almeida, ao António Aidos, à Carla Moreira e Vítor Ferreira, ao Júlio Menezes, que pescou e cozinhou umas belas trutas, conforme poderão ver na foto da carta, sem molhar os pés, e à Celeste Carvalho, pelo trabalho incansável que teve para a execução da carta, e já agora ao marido António José, pela enorme paciência que tem tido connosco e pelo apoio que tem dado. Muito obrigado a todos, e agora passava a palavra a quem sabe, o Dr. Jorge Adolfo. Ora, antes de mais nada, muito obrigado ao Sr. Grão-Mestre desta confraria, que em boa altura decidiu realizar este trabalho muito meritório, independentemente de quem o levasse a cabo. Não quero que entendam que isto é um autoelogio, mas geralmente as confrarias gastronómicas, muitas que eu fiquei a conhecer quando nos encontramos, quando me convidaram em 2014, precisamente para falar um pouco do que se estava a fazer aqui na região de Lafões relativamente à carta. Penso que na 17ª, não estarei enganado, 17ª, não sei como é que se chama, capítulo da confraria, em que estavam, portanto, presentes muitos representantes de outras confrarias gastronómicas aqui do Distrito de Viseu, também do Distrito de Aveiro, do Distrito de Coimbra. Portanto, foi um evento muito interessante pelo que eu percebi, nenhuma dessas outras confrarias estava a realizar um trabalho como este que agora foi editado. Os críticos costumam dizer, as confrarias, aquilo é malta que gosta de comer e beber e festa, e é importante, é uma componente muito importante, mesmo não sendo confrade, é uma componente muito importante. Mas o papel também da confraria é precisamente preservar a memória dessas tradições gastronómicas / culturais, e que a edição é fundamental, a edição em livro. Eu tenho pensado nos últimos dias numa questão que vou partilhar aqui convosco, que é, quando é apresentado um livro, não há muitos trabalhos que sejam apresentados assim com esta dignidade. Quer dizer, quando nós dissemos, vamos lançar um livro, vamos apresentar um livro, muito bem, um livro, como se o livro é uma coisa muito importante, não é? As pessoas ainda continuam a ter hoje, apesar de estarmos na era do digital,
da net, dos livros virtuais, etc, etc. Quando se apresenta um livro, é uma cerimónia muito importante. Quer dizer, o livro em papel ainda continua a ser não só um objeto, mas também um acontecimento que tem muita importância na sociedade em que nós vivemos. Senão não havia estas cerimónias tão protocolares, com presidentes de Câmara ou representantes, com entidades eclesiásticas, entidades militares, que vêm a estes acontecimentos e que, portanto, valorizam muito um ato como este. É um ato simbólico, porque nós não precisávamos estar aqui, em boa verdade. O livro estava editado, estava à venda, acabou, pronto, cada um ia à sua vidinha. Mas é um ato muito importante, porque ao fim e ao cabo isto é... Bem, os republicanos diziam que para se realizar, um homem para se realizar, era plantar uma árvore, fazer um filho e não sei mais o quê, escrever um livro. Portanto, um livro. A árvore, o filho e o livro. Bem, nós estamos precisamente numa sociedade em que tem um sistema político republicano, e ainda bem, eu sou daqueles que defendem precisamente este modelo político, e concordo com essa ideia. Fazer um filho, pronto, hoje já muita gente, muitas famílias não têm filhos, ou então têm só um. Plantar árvores é muito importante, com os incêndios, portanto, a questão da natureza, do ambiente. Estamos aqui num concelho que foi martirizado este verão com estes incêndios. E escrever um livro, bom, escrever um livro também é importante, mas não tem que ser, quer dizer, cada um pode escrever um livrinho, não tem que ser um livro assim de um folgo tão grande como foi este. Bom, eu gostava de, tal como fiz na semana, no domingo, dia 4, no passado dia 4, na Câmara Municipal de Vozela, gostava de dizer que agradeço o convite que me foi feito pela confraria para tentar coordenar este trabalho. Depois foi muito importante também a participação das pessoas, não é? Não só dos confrades, mas das pessoas anónimas. Foi muito importante na execução do trabalho o chefe Licínio, que esteve presente no domingo. As fotografias, como se costuma dizer, uma imagem vale por 1000 palavras. Estou convencido que se fosse eu a tirar essas fotografias, ou qualquer um de nós, não teriam a qualidade que tem de um homem Cardoso, e por isso as pessoas também não diziam: epá, isto deve ser muito bom, não é? Olhando para aqueles pratos, qualquer coisa que ali esteja tem muito bom aspecto. Depois, uma palavra muito especial para o Paulo Chopeiro, que uma vez mais é um interveniente importante numa obra que sai aqui na região, ou sobre a região. Já participou, já foi o artesão, como eu costumo dizer, de alguns trabalhos que eu fiz, e uma vez mais o papel dele, o gosto estético, o jogo de imagens com as palavras, o lettering, tudo aquilo é um livro em si. Aquele modelo é o resultado também de um trabalho de grande profissionalismo que eu gostava aqui de salientar, que o Paulo Chopeiro tem desenvolvido nos últimos anos, e uma vez mais fica comprovado nesta carta gastronómica da região de Lafões. Portanto, gostava só de terminar dizendo que este é um trabalho inacabado. Portanto, isto é um trabalho, é um primeiro passo, digamos, é uma primeira pedra numa obra que é para continuar. Portanto, é um trabalho que foi desenvolvido ao longo de um certo período. Há muito mais aspectos que podem ser explorados e desenvolvidos e aprofundados. Isso terá que ser feito no futuro, com a gastronomia, com as autarquias, com as instituições aqui da região, no caso concreto de Lafões. Portanto, é um trabalho inacabado. Há muita coisa que certamente não encontrarão na carta gastronómica,
mas penso que é uma obra que tem dignidade. Acima de tudo, o meu propósito é que tenha dignidade, ou foi esse propósito que me orientou, que tenha dignidade. Não foi fácil de fazer, porque, como devem, eu também no domingo referi isto, como sabem, até ao início do século XX, até às primeiras décadas do século XX, quem é que apontava por escrito as receitas? Ninguém. Porque as pessoas não sabiam, por simplesmente, ler nem escrever. A maior parte das pessoas, a maior parte dos portugueses, em 1910, quando é implantada a República, mais de 75% dos portugueses não sabiam ler nem escrever. E aqui na região de Viseu, essa taxa de analfabetismo ainda era maior, e aos 90%. Eu estudei isso, por exemplo, na cidade de Viseu, no concelho de Viseu e cidade, e no concelho e cidade de Viseu, a taxa de analfabetismo no início do século XX, em 1910, em 1920, era superior a 80%. Portanto, as pessoas não iam escrever, eu deito um bocadinho de azeite e depois sal. Não, as pessoas sabiam fazer, porque tinham sido ensinados pela mãe, pela avó, pela bisavó. Portanto, aprendiam naturalmente no saber fazer. Era um saber empírico, do saber fazer, da prática. Só depois, quando começam algumas senhoras da vila ou da cidade, sobretudo, portanto, já que tinham ido à escola, que tinham aprendido a ler ou a escrever com preceptores, começam também a tirar assim a escrever assim uns caderninhos, essas notas, esses apontamentos de receitas especiais, porque aquilo que era o cotidiano, o que os trabalhadores comiam quando andavam no campo, eles não iam escrever a receita disso. Isso era uma coisa como há muitas coisas que nós fazemos hoje, que não escrevemos porque é tão óbvio. Eu não vou escrever que vou ali ao café, que pago com uma moeda de 50 cêntimos um café, depois rasgo o papel, deito o açúcar. Não vou escrever nada sobre isso. Da mesma maneira como também cozinhar, não se escrevia, não se apontava como é que se fazia um arroz de feijão. Isso toda a gente sabe, todas as mulheres sabiam fazer. Bom, e então eu gostava de concluir dizendo que o futuro, costuma-se dizer o futuro a Deus pertence, o futuro da confraria também passará por outros trabalhos, outros apontamentos editados. É importante editar porque é uma memória que fica. É uma memória que fica, vai ficar disponível para todos e a gastronomia tradicional assim será preservada, não só em eventos como muitos que a confraria tem promovido e outras confrarias, mas também no lar de cada um. Como disse a senhora vereadora, até já experimentou fazer um prato ou dois, uma receita daquelas que estão lá no... E também sei que uma pessoa que esteve no domingo chegou a casa, ela e umas amigas, e fizeram um bolo de sul. Foram logo fazer. Saiu bem? Não sei se saiu, olha, eu não o provei. mas disseram-me que foram experimentar. Portanto, isto é engraçado. É engraçado porque as pessoas dizem, tanto tempo. Eu, que a minha mãe é precisamente da freguesia de Sul, vejam bem que eu até aqui há uns 4 ou 5 anos, nunca na minha vida tinha ouvido falar em bolo de Sul. Nunca. Isto é uma vergonha, quase, mas é que nunca, é assim, era uma coisa tão óbvia, para que é que me iam falar, não é? E nunca comi, até há pouco tempo, mas portanto são daquelas coisas que às vezes as coisas são tão óbvias que as pessoas nem falam nelas. E eu acho que a carta e a gastronomia serve não só para as pessoas se sentarem, mas também para conversar sobre outras coisas, e isso é que é importante. E era isto que eu tenho para vos dizer. Bendito. Muito obrigado. E como a conversar é que a gente se entende e desentende, mas foi numa conversa com o Dr. Rogério, que toda a gente conhece, que é um homem dos futebols,
Estamos a falar de carta, estamos a falar e falámos de um senhor que se chamava João Ribeiro, que era de Sul e que tinha sido um grande cozinheiro. E eu disse, não tenho nenhum elementos sobre essa pessoa, foi pena, porque até podia ficar na carta gastronómica, e disse-me assim, está a ver, só tinha falado consigo antes. Fica para a segunda edição. E ele disse, eu conheço um indivíduo que já fez uma coisa sobre o homem, tem muitos elementos. E quem é? É o Dr. Abílio Travassos. Travessas, eu que decidi que ele era Travassos. É uma pessoa cursada em Direito, mas que foi professor durante toda a vida. É um estudioso compulsivo. É um grande atleta, ainda joga futebol. Ele também só ainda tem 75 anos. E goza a vida e dedica-se à cultura. E o que é que ele vem falar connosco hoje? Vem falar sobre um grande conterrâneo, um conterrâneo que saiu de Sul e subiu na vida, se calhar foi a pulso, se calhar que ele era cozinheiro, foi de tacho em tacho, bastante. Então, Dr. Abílio, tenha a bondade de nos... Na vida de tacho em tacho. E a assistente de realização, se fizer favor, como isto vai ter texto e imagem, a gente vai para o lado de lá, se não se importa. Ora, eu apresento-me, embora já me tenham trocado o nome, como direito constitucional que nós temos, é o direito ao nome. Mas Travessas, de facto, só conheço a minha família. Travassos, há muitos. Mas já estou habituado. É um prazer estar aqui com vocês. Toda a vida fui professor. Eu, daqui destas caras todas, a não ser o João, já o conheci a jogar no futebol, e agora a ser a vereadora no jantar, também só conheço ali, é um prazer conhecê-la, Isabel Silvestre. Mas é um prazer enorme estar aqui. Digo-vos que é a segunda vez que venho a São Pedro do Sul falar, porque eu sou um amante da história de Portugal e digo-vos que sinto-me, faz-me pena ver os portugueses saberem tão pouco da nossa história. E eu vim falar aqui de quem? Do maior navegador da era dos descobrimentos, Fernão de Magalhães. Pouca gente conhece esse navegador e eu tenho essa palestra com imagens também e tenho ido a várias escolas e vim cá. Foi a mulher do meu amigo Rogério, Dr. Rogério, Susana, professora e integrada no programa de História, vim cá falar. Foi um prazer. E eu, como toda a vida fui professor, tenho prazer em falar. Os professores que se assumiam como tal, é um prazer dar as aulas. E como é que eu chego aqui ao nosso mestre, ao vosso mestre, João Ribeiro? Sinceramente eu não sei. Eu gosto de saber de tudo, não sou especialista em nada e não sei como é que cheguei ao mestre João Ribeiro. Mas o que é facto é que eu fiquei fascinado por esta figura. E então, porque é que o Dr. Rogério dizia que eu sabia alguma coisa? Já lá vão, fizemos as contas e a minha mulher há 18 anos nas Caldas da Felgueira, no grande hotel, tinha lá uma senhora, quem somos muito amigos do casal, Keilo do Amaral, Pitum, que os mais velhos conhecem da Cornélia da televisão, de boa memória, tudo pessoas muito cultas e conseguiram transmitir às pessoas, ao comum das pessoas,
E ele era a dinamizadora cultural do Hotel das Caldas da Felgueira. E nós éramos colegas também na escola. E não sei, a propósito, ele disse que eu que tive a ideia de fazermos uma homenagem a um beirão tão ilustre que pouca gente conhecia. E então fizemos isso. Depois à frente eu falarei com um prospecto muito bonito nessa evocação do mestre João Ribeiro. Eu comecei por pôr ali chefe João Ribeiro, um beirão mestre de coquinária. Eu agora também vos digo que eu tive 2 anos de latim e gosto muito de latim e dói-me tanto a alma quando vejo este novo desacordo ortográfico ser aplicado. Sinceramente, fico doente, porque são as nossas raízes do latim, do grego, que estão a ser esquecidas. E eu pus isto de propósito para vos falar neste meu lamento. Fico doente. Eu, quando vejo um livro ou um artigo escrito segundo um novo desacordo, não falem comigo. De coquinária, o que é isto? O livro mais célebre do Romanos era de um Apicius, que escreveu esse livro de coquinária, das coisas da cozinha. E é um livro que eu comprei, eu fui a Espanha, a Mérida, e é um livro muito interessante. E o título é este, que eu pus aqui para vos falar dos desacordos ortográficos. Bem, então passemos à outra imagem. Isto é a imagem do chefe no apogeu, na cozinha, dizia o Zé Quitério, que foi um dos maiores críticos gastronómicos deste país, que escrevia no Expresso, com quem eu tive o prazer de fazer esta apresentação nas Caldas da Felgueira. Dizia que era um espetáculo ver o mestre João Ribeiro a dirigir aquela verdadeira orquestra de cozinheiros e de ajudantes que era digno de se ver. E aqui tem o homem, são duas imagens que eu tirei daquele livro que depois vos falarei, e vou fazer uma pequena biografia rapidamente para vocês se perceberem. Eu digo-vos uma coisa, há coisas aqui que eu quando o Rogério me falou nisso, bem, vou fazer uma palestra, mas não é só aqui para vocês que conhecem minimamente a figura, é para eu transmitir em outros sítios que me convidem, estou sempre disponível, e portanto haverá aqui informação que a vocês, por exemplo, aquele que estão a reconhecer aquele mapa, sabem onde é que eu fui buscar, e tem lá aquele círculozinho que é Freguesia do Sul. Freguesia do Sul, ele nasceu em Ado Pisco, no mesmo ano em que meu pai nasceu. É engraçado, é uma coincidência, 23 de junho de 1905. Os pais eram pequenos proprietários rurais, como era normal, não é? E ele não passou fome, mas também não vivia na abundância. O porquinho, que era matado anualmente, só o comiam ao domingo. E aos 13 anos dá-se uma mudança na vida, porque ele vai para Lisboa, porque as dificuldades eram tantas, e o pai levou-o a Lisboa de comboio a partir de Aveiro. E ele foi para casa de uns primos, mas os primos trataram-no tão mal que ele até passava fome. E um dia bateram-lhe, ele saiu de casa e já mostra um aspecto da personalidade dele. Era um homem que se lançava à vida sem qualquer problema. Então o Zé Quitério, que escrevia muito bem, e naquele livro diz que foge dessa parentela cruel sem dar cavaco e fez-se à vida. Fez-se à vida, e durante os 13 anos seguintes a família não soube dele. Desapareceu simplesmente, pensavam que ele tinha morrido até. E ele teve várias profissões, carregador de carvão, trabalha em armazém de vinhos no Campo das Cebolas, fazendo já uma perninha na cozinha. E depois, a imagem seguinte, desculpa, a anterior, é só para mostrar que em Ado Pisco há aquela lápide que é o largo do João Ribeiro. A outra, então. Isto aqui é o primeiro restaurante onde ele trabalha, o Hotel Suíço Atlântico. Eu fiz uma pesquisa e tentei pôr estas imagens
mas com 16 anos já vai para o Serviço Atlântico. E o que é que isto a vida traz? Surpresas. Ele encontra lá uma brigada de cozinheiros franceses. E o chefe iniciou na língua e na arte culinária. Vejam lá, aos 16 anos, que já estava o destino. Se nós acreditamos nele. A seguir vai para Tavares Rico. Quem não conhece o Tavares Rico, o nosso homem também passou pelo Tavares Rico. E trabalha aqui com um chefe francês, Clément Pousseau. Bem, mas depois a partir daqui a tal índole riqueta do homem leva-o a ser embarcadiço e trabalha em barcos da carreira da África. Passou por vários estabelecimentos hoteleiros, como por exemplo o Hotel Central de Torres Vedras, e aqui vocês sabem quanto é que ele ganhava em 1927? 1.500 escudos. Se alguém quiser conseguir, eu faço. Sabem porquê? Porque eu em 1965 ganhava 1.300 escudos a jogar futebol. Dava-me para viver à vontade em Coimbra. E ele com 1.500 escudos em 1927 era um homem rico. Bem, depois em 31 passa para o Hotel Universal da Pedras Salgadas, que eu não tenho, mas vamos já chegar. Aqui este hotel tem uma história muito interessante relacionada com ele, que é o célebre bacalhau Universal, que nós depois falaremos à frente. E depois passa pelo Palácio Hotel. Palácio Hotel de Pedras Salgadas, aquela está... É o tal bacalhau Universal, e depois o Palácio Hotel de Viedade com a equipa dele. Vejam lá já, a equipa, ele ainda não era chefe, era segundo chefe. Aqui ele é alertado por um casal de São Pedro do Sul que o reconhece e diz que os pais estão em muito má situação, que tiveram que hipotecar as courelas, e o homem tem um rebate de coração e regressa à terra e trata dos pais, deshipoteca as courelas e casa com uma conterrânea. Tem uma imagem da família, está já com um filho que eu conheci, não sei se ele ainda é vivo, mas é uma figura extraordinária, porque ele esteve nesse encontro e conta histórias com uma... Foi um prazer ouvi-lo, que o homem teatralizava, e ele conhecia o pai, porque ia muitas vezes para o Hotel Avis, que iremos ver lá à frente, e contam histórias magníficas. Bem, depois, aí em 34, entra como cozinheiro no Hotel Avis, já a outra imagem que estão aqui a ver, isto é o átrio do Hotel Avis, que era uma coisa suntuosa. Eu lá à frente falarei sobre o Hotel Avis. Ali, um dos donos do hotel, era a família Rougeroni, tem aquela frase em francês, que é paradigmática: se nourrir est un bien, savoir manger est un arte. E é bem verdade, saber comer, e você da confraria, de certeza que sabem comer. Eu fiquei com água na boca, mas depois de jantar, depois de ver aquela carne assada a lafões. Bem, em 36, portanto ele entra em 34, em 36 já é promovido a primeiro chefe, quer dizer, é uma ascensão meteórica, não é? E diz mais uma vez José Quitério: e no comando supremo do reino das fornalhas se manteria até ao fim. E é verdade, ele tornou-se primeiro chefe, e a partir daí foi sempre o chefe da cozinha do hotel, do célebre Hotel Avis. Este Hotel Avis encerrou em abril de 61, e ele, com um grupo de cozinheiros, funda um restaurante Avis, que vai ser na Rua Serpa Pinto, e um dos grandes restaurantes da Europa. Tem aqui a imagem do restaurante, a sala de jantar, e não era de esperar outra coisa com os chefes que ele de certeza conhecia. Reforma-se em 75, regressando à terra natal. E então, a imagem a seguir, tem aqui, reforma-se em 65, e é homenageado no Hotel Vouga em São Pedro do Sul, e está ele à mesa poucos anos antes de morrer. E pronto, isto é a pequena biografia que eu consegui respigar deste livro muito bonito, não sei se alguém o tem,
que é o livro de Mestre João Ribeiro, que foi então as receitas reunidas por Zé Quitério e por outro amigo também do tempo de Coimbra, José Labaredas, também um homem muito conhecedor da arte culinária. Ele faz a pequena biografia e eu respiguei daqui. Agora vamos passar então ao célebre Hotel Avis. O Hotel Avis no início era um palacete deste senhor José Joaquim da Silva Graça. E o que é que ele era? Ele era proprietário e diretor do jornal do século. E como dizia o Zé Quitério, naquela altura, ter um jornal dava dinheiro. E ele era rico com esse jornal e construiu aquele palacete para a família. Este Silva Graça era avô da Maria Helena Vieira da Silva, pus ali a canção do quadro que vocês conhecem, certeza que é Abril, sobre o 25 de Abril de 74, da Maria Helena Vieira da Silva. Bem, este Hotel Avis nasce de uma... Eu, por um acaso, andei à procura na minha biblioteca, procurava outro livro e descobri este, já não lembrava que eu tinha. É um livro sobre o Hotel Avis, escrito por uma neta daquele senhor que é genro do Silva Graça, que lhe compra o hotel e vai transformá-lo para ele ser o que foi o Hotel Avis, o célebre Hotel Avis, que era um dos mais suntuosos, não só da Europa, mas do mundo. Bem, a neta é Berenice Rugeroni, é a família Rugeroni, que escreve até este livro e reúne as receitas do Hotel Avis. Falando tem cá um copo, tem que ver pela garrafa. Este Hotel Avis acabou por ser demolido. As pedras depois também têm uma história muito interessante, mas já não dá para falar aqui. E este Silva Graça, por dificuldades políticas, vende o hotel ao genro. E ele é inaugurado em novembro de 33 e encerra em abril de 61. A revista Time considerou o hotel mais sumptuoso do mundo. Para vocês verem o nível e a categoria daquele hotel. Foi palco de inúmeras situações de espionagem durante a Segunda Guerra Mundial, devido à posição natural do governo português. Houve uma Operação Willy, e o que foi esta Operação Willy? Espionagem de um lado dos nazis, do outro lado espiões dos aliados, e os nazis tentam pôr o Eduardo VII, que era casado com uma viúva americana, não sei se conhecem essa história, e aquilo deu uma guerra diplomática muito grande. Ele tinha simpatias nazis, o Eduardo VII, e os alemães queriam que ele se reivindicasse o trono e pusesse a Inglaterra do lado dos alemães. E os espiões ingleses, por ordem do Churchill, queriam que ele fosse para governar as Bahamas, e conseguiram, uma noite muito turbulenta, e conseguiram levar o homem para as Bahamas. Portanto, aquilo, havia ali muita espionagem e muita guerra. Personalidades que passaram por lá foram muitas e célebres, por exemplo, desde a Eva Peirão ao general Eisenhower, foram tudo homens que passaram por ali, desde também por exemplo, a Maria Callas, o general Franco. O general Franco houve uma espécie de incidente diplomático, porque o mestre apresentou um prato à mestre de Avis. Estão a ver porque aquilo que o Franco, e com certeza que ele seria informado da Batalha de Aljubarrota e do que é que teria acontecido, e foi um Rugeroni que conseguiu dar a volta e substituir o prato para que não houvesse esse incidente diplomático. Depois, também a Rainha Isabel II também lá esteve, e há um episódio que eu depois falarei à frente das relações do mestre João Ribeiro com o Salazar, os dois beirões, que é muito interessante, que é um banquete que foi oferecido à Rainha Isabel, e havia um prato que metia uma perdiz.
E o Salazar, que era muito subina, escolhia sempre das 3 hipóteses que o João Ribeiro lhe dava, escolhia a mais barata. E o que é que ele fez? Substituiu a perdiz por uma galinha. Para verem que nem com um banquete daqueles ele conseguiu ultrapassar. Mas outros, como o Frank Sinatra, o Charles Boyer, a Ava Gardner, que é outra grande atriz, tudo isto foi gente que passou por lá. Bem, outra a seguir. Eu trouxe aqui este livro que é muito interessante, do Fernando da Costa, para nos falar das relações do Salazar com o nosso mestre Beirão. É um livro muito interessante, mas eu pus aqui mais só para mostrar a figura do Salazar. E então o Salazar tinha quando havia grandes banquetes, chamava sempre o mestre Beirão para servir os banquetes. Como eu disse, podia sempre apresentar 3 hipóteses de emendas, escolher invariavelmente, ou como diz o critério, irresistivelmente, que é um advérbio muito interessante nesta situação, a mais barata, e é o caso da perdiz, que é substituída pela galinha, e era um homem que tinha uma maneira de tratar com ele. E então, há várias situações, por exemplo, o lado feminino do Salazar, ele era tão minucioso que antes passava pela sala do banquete a examinar a mesa. O que é que descobriu uma vez? Descobriu que uma das toalhas estava do avesso. Veja lá, aquele lado feminino do Salazar. Mas então o João Ribeiro abastecia-se dos ovos na casa onde ele vivia, com a governante Maria, que tratava dos ovos e das galinhas, e os ovos eram sempre frescos, sempre de grande qualidade. Outro a seguir. Aqui é uma fotografia do célebre banquete, então, da perdiz, oferecido com o mestre João Ribeiro e a equipa dele, que foi no Palácio da Ajuda, rodeada pelos outros chefes Joaquim Oliveira. Ele criou um escola de grandes cozinheiros que depois se tornaram famosos, Manuel Ferreira, que escreveu um livro, e este Joaquim. Outra. Agora falamos do Carlos de Gulbenkian. No Carlos de Gulbenkian tornou-se célebre o Artelevich porque foi a personalidade mais importante que por lá passou. O Carlos de Gulbenkian era um dos homens do petróleo, era o chamado senhor 5%, porque em cada negócio ele tinha que ganhar 5%, era riquíssimo e foi a nossa sorte grande quando ele veio para cá, para Portugal, e hospedou-se então no Hotel Avis. Era um homem muito rigoroso, muito desconfiado, e agora este episódio é muito elucidativo de confronto de duas personalidades. Ele era arménio, e o que é que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial? O genocídio arménio perpetrado pelos turcos, e ele estava muito desconfiado, tinha medo de ser envenenado. O que é que ele fazia? Antes dos vivos irem para a cozinha, ele mandava-os ir ao quarto e marcava-os com uma marca que só ele conhecia para saber que eram aqueles que chegavam à mesa. O azar dele é que o mestre João Ribeiro soube disto e foi ao gerente e disse: ou ele ou eu. Vejam lá a personalidade deste homem perante um magnata daqueles que ocupava uma suíte no Hotel Avis. Portanto, aquilo era um homem que dava muito dinheiro, e ele teve que lhe pedir desculpa ao mestre João Ribeiro. Portanto, eram duas personalidades ali em confronto. Portanto, este Carlos de Gulbenkian tinha coisas interessantíssimas, era um gourmet, dizia o João Ribeiro, que era um gourmet excepcional. Ele só comia coisas grelhadas e cozidas com grande requinte. E tem uma coisa que é espantosa, que eu gosto muito, tenho muitos livros de cozinha e só cozinho com o livro à frente, não invento nada. E então, mas
uma história isto é a Maria de Lourdes Modesto, que conta que foi uma grande cozinheira, ainda viva, não é? Que teve um programa na televisão e ele foi esse programa, cozinhar já não sei o quê. Mas dizia que o Calouste Gulbenkian, as omeletes tinham que ser batidas, os ovos, com uma faca 7 vezes. Com uma faca, não com um garfo. E ele sabia quando a omelete tinha sido batida com mais ou menos vezes com a faca. Dizia ele que era para os ovos não respirarem tanto se fossem batidos com o garfo. Bem, a Maria de Lourdes Modesto. Vamos passar à frente. Maria de Lourdes Modesto está ali com ele então nesse programa da televisão. Eu pus aqui esta imagem que é do livro mais célebre atualmente da nossa cozinha, que é a Cozinha Tradicional Portuguesa da Maria de Lourdes Modesto. Ela diz que ele era um verdadeiro chefe, que era de uma humildade, não como muitos chefes franceses que eram superiores, que eram irrascíveis. Ele era um homem sempre cordato, com uma maneira de estar que as pessoas apreciavam. Ela, então, faz-lhe um elogio muito grande, chama-lhe, este é que era um verdadeiro mestre. Eu não chamo mestre a mais ninguém, porque este de facto é que era um mestre. Outra imagem. Os pratos do mestre. Ele ganhou 2 vezes um prémio que é La Tripière d'Or, que está ali em cima, Triple à la mode de Caen, que era um concurso que havia na cidade francesa de Caen, em que ele foi lá 2 vezes e ganhou 2 vezes. Bem, a receita aqui tem uma coisa muito interessante que eu só vos vou mostrar, porque nós na escola, quando estudávamos o aparelho da vaca ou do boi, e de onde são tiradas a carne para as tripas, e ele fala aqui 6 quilos de tripa da pança Barreto, Furioso e Colheira. Nós aprendíamos estas 4 partes da pança para fazer as tripas à moda do Porto, que se fazem, mas estas aqui são parecidas. O que é que ele ganhava? Ele explicava que o molho dos franceses era muito escuro, muito pesado. O que é que ele adicionava para lhe cortar isso? Aguardente. E então, quando ele tirava o texto da panela com as tripas, o cheiro de tal maneira que ele dizia, já ganhou. E ganhou 2 vezes. Outra. Esta aqui, a entrega do primeiro prémio do concurso La Tripière d'Or, em 1958, está ali ele a receber este aqui do lado direito, é um artigo francês. Mas ele tem outros pratos. Eu tenho aqui neste livro então, de receitas, tem o tal bacalhau, as tripas à moda do Caen, e depois tem o bacalhau à Conde da Guarda, que é um dos pratos célebres dele, e o bacalhau universal. Este bacalhau universal tem uma história muito interessante, porque quando ele estava em Pedras Salgadas, punham o bacalhau de molho num riozinho que passava lá. E acaba para buscar o bacalhau, tinha desaparecido, tinha roubado. E então ele desenrasca-se à boa maneira dos portugueses, pede o bacalhau salgado e passa por várias águas e de facto consegue resolver a situação. Aliás, como outra vez, acho que foi no banquete do presidente do Brasil, um dos ajudantes ia com molheira, com o molho já preparado, e tropeçou, caiu, lá se foi o molho. E ele rapidamente também resolveu o problema do molho com uma disponibilidade que os portugueses são capazes e têm essa capacidade. Outro. Este livro foi o tal que foi apresentado nas Caldas da Felgueira, e eu pus orgulho de ter o livro autografado pelo Zé Quitério, Caldas da Felgueira, 17 de 2 de 98. Vejam lá há quantos anos vai isto, e foi a maneira que eu entrei mais em contacto com o mestre. Outro. As cartas, as emendas.
era uma obra de arte. Vejam lá aquela escrita gótica. E ele assinava, aqui embaixo está assinado por ele, todas as cartas estavam assinadas por ele. Aquilo tem lá os preços. Eu não esqueci de trazer, mas eu tenho um exemplar, que foi oferecido pelo filho. E tem lá os preços todos, era interessante um estudo dos preços daqueles pratos naquela altura. Mas, então esta que nós fizemos, esta homenagem nas Caldas da Felgueira, a este folheto na viagem pela gastronomia. Ali daquele lado, mais uma vez, o Presidente do Conselho de Administração da nova Companhia de Grande Hotel das Caldas da Felgueira, tenho o prazer de convidar a Vossa Excelência a assistir à inauguração da exposição na viagem pela gastronomia, porque havia uma exposição também de pintura relacionada com a gastronomia, que se realiza hoje tal. A inauguração será precedida de uma conversa sobre o mestre João Ribeiro, pelo escritor José Quintero e eu, pelas 21 horas. Foi um sucesso, de facto, e este livro, que eu guardo religiosamente, foi sair nessa altura. Mas, pronto, olha, havia muitas mais histórias para contar, já agora vou-me lembrando, que é outra vez, outro Zé das Canções do Mestre, esta aqui. Ele era solicitado para grandes casamentos e batizados de pessoas ilustres e pediram-lhe um latifundiário alentejano, pediu-lhe para o casamento da filha no Alentejo que servisse. E ele levava a comida feita do hotel, a bicho. Chegava lá, e já estava o acacia. Bem, levantou a tampa de um peru à moda não sei quantos, e já sentiu um cheirinho. No verão, passar no Alentejo, naquela altura não havia câmaras, não havia, nós temos agora frigoríficos, ou malas frigoríficas, cheirava um bocadinho. E ele ficou, o que é que fez? Pediu à mãe da noiva que fosse buscar os melhores perfumes franceses que tinha lá. E ela nem questionou, foi buscar os perfumes franceses e ele salpicou o peru com aqueles perfumes, já estão a ver a qualidade do perfume. Bem, de tal maneira que o pai da noiva veio à cozinha e disse: mestre, estava tudo muito bom, mas olha que o peru até parece que era por perfumado. Era um homem que conseguia resolver estas situações assim de maneira que nós somos capazes. Havia muitas histórias mais para contar do mestre. De facto, são histórias, a maior parte delas contadas pelo filho, como eu vos disse, com uma vivacidade que foi, mas era só puxarem pela língua, que ele esteve ali muito tempo a contar, porque ele conviveu muitas vezes. Aí já agora para ver se acabo com esta. Só mais uma. O Carlos de Gulbenkian também tinha em Paris um apartamento, uma suíte, onde ia passar lá umas temporadas. Uma das coisas que ele punha no hotel, como eu vos disse, eram frangos simples. E então, claro que não eram os frangos da diária agora. Mas então o homem não comia o frango todo e havia um cão lá naquele hall de entrada. Ele, quando acabava, falava assim um português arrasado, o filho a imitá-lo era de morrer a rir, ele atirava o resto do frango ao cão e dizia assim: come. E o cão, claro, comia o resto do frango. E ele foi uma temporada para Paris e os macacos dos portugueses tentávamos pregar uma partida. E que é que ensinaram o cão, quando ele dava um bocado, a alçar a perna e mijar em cima do quando ele chega, pega o frango, não quer o resto, dá ao cão e o cão pumba, faz aquela cena. E ele vê logo que aquilo foi brincadeira deles, ficou pior que... Mas lá conseguiram ultrapassar a situação. Olha, foi um prazer. Espero que alguma coisa vos tenha trazido de novo sobre esta figura que é vossa, mas também que é nossa. Porque, de facto, um homem, como eu digo, que vem daquela terra, há do Pisco, e chega onde ele estou, de facto... Sem cunhas. Abraço, ascensor social.
é de elogiar. Muito obrigado e foi um prazer.